Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso tigrão. Eu peguei 17 gramas de massa e uma bolinha de 2,5 cm e nós vamos fazer o processo de cobrir essa bolinha com a massa, sem afinar muito para ela não rachar, puxando o excesso de massa para baixo e alisando bem para tirar as marcações. Eu gravei a primeira vez que eu estava fazendo essa peça, então vocês vão perceber aí que eu pensei em fazer de um jeito, mas depois eu mudei. Então eu vou tirar esse excesso aí da parte de baixo, que seria o focinho, e essa cabecinha vai ficar redondinha, vai ser a bolinha coberta com a massa. Então deve ter reduzido aí para uns 15 gramas mais ou menos de massa, certo? Em seguida nós vamos pegar aí a massinha amarela para fazer o focinho do tigrão. Em seguida, com a massinha amarela, nós vamos fazer o focinho do tigrão. Então, para a parte de baixo eu coloquei 2,5 gramas de massinha e para a parte de cima eu coloquei 2 gramas. Lembrando sempre de sovar para não ficar com nenhuma rachadura, né? Vocês podem perceber que eu sovo bastante, mesmo sendo um pedacinho pequeno, porque isso faz toda a diferença no acabamento. Então eu vou posicionando aí até eu achar o tamanho ideal. E enquanto eu vou modelando, eu estou observando uma foto do tigrão no computador em várias posições, né? Para eu poder ver como que ele é de lado, de frente, enquanto eu vou fazendo essa modelagem. Então aí eu tô fazendo a parte de dentro da boquinha dele e vou alisando com o pincel modelador para ele ficar bem coladinho na massa laranja, para parecer que é uma peça só, para não, quando ele secar, ele não repuxar e não ficar com aquela, como se fosse uma rachadura, né? Que não fica um acabamento legal. Então eu vou aí com o pincelzinho de borracha, eu vou ajeitando e formando como se fosse. E fiz como se fosse uma bolinha achatada, né? Um rolinho achatadinho, para fazer a parte de cima do focinho do tigrão. Você percebe aí que ele já começa a ter o formatinho. E eu já fiz ali com a pontinha do pincel também o lugar onde vai ser colocado o narizinho dele.
pescocinho dele um pouco mais fino que o restante do corpo. Em seguida, com a massinha amarela, eu fiz um rolinho. Eu utilizei aí uma base acrílica para me ajudar, tanto para fazer o rolinho quanto para afinar, mas você pode utilizar o rolo normal de abrir massa também, não tem problema. Eu prefiro fazer dessa forma. E posicionei no corpinho e com o pincel modelador eu fui alinhando aí para tirar esse volume, né? Essa diferença entre uma massa e outra. Então, conforme a gente vai alisando, ela fica tão encostadinha uma massa na outra que parece que é uma coisa só. E isso dá um efeito bem legal, fica um acabamento bem caprichado. Lembrando sempre de alisar bastante para tirar as digitais ou qualquer outra marquinha que possa ter ficado. Então o tigrão tá aí tomando forma. E em seguida nós vamos fazer os bracinhos e as perninhas do tigrão. Para a perninha são 3,5 gramas para cada perna. E para o bracinho são 3 gramas. O procedimento é o mesmo dos outros vídeos. Quem assistiu percebeu que nas perninhas é muito semelhante. É uma bolinha, em seguida um rolinho. Com o dedinho a gente marca aí a região da canelinha e puxa esse pezinho, alisando ele, colocando na posição. Eu não utilizo cola inicialmente, porque eu gosto de posicionar para ver como que vai ficar e em seguida colar definitivamente, para não estragar a peça, perder tempo tendo que limpar e tudo mais. Em seguida nós vamos fazer aí o rabinho do tigrão. Ele tem um rabo comprido e um pouquinho grossinho. Então nós vamos posicionar aí. Você pode utilizar uma bolinha de isopor, o que você tiver aí para segurar esse rabinho na posição enquanto ele seca. Certo? A cola. Eu espero ela secar. E se depois de secar eu perceber que ela tá tentando soltar e ela não fixou corretamente, aí eu utilizo a cola tipo Bond, né, aquela cola de contato, para fixar as partes que já estão secas. E em seguida eu vou fazer o nariz do tigrão, então eu pego um pouquinho de massa na cor rosa claro, é bem pouquinho mesmo, então ela não é nem pesada, e faço aí como se fosse um feijãozinho, um pouquinho mais triangular e bem delicadinho. Posiciono aí no rostinho dele com a cola branca. Eu peço desculpas aí pela minha voz rouca, mas hoje é sexta-feira
E eu tô editando aqui esse vídeo porque eu tô mega ansiosa pra postar. Foi um dos personagens que eu amei fazer dessa turminha. Então não esquece de se inscrever aí no canal e deixar sua curtida, que eu vou ficar muito feliz. E aí pro corpinho eu tô utilizando o palito de churrasco. Eu prefiro utilizar o palito de bambu, eu não gosto do palito de madeira porque ele não é resistente. O de bambu ele é muito mais resistente e eu poderia ter utilizado arame no corpinho como em outros, mas o bambu ele é mais firme, né, para esse corpinho ficar mais retinho. Então eu gosto mais dele para alguns trabalhos. E aí eu tirei o excesso do bigode depois que ele já estava seco. Dei uma ajeitada aí para ficar na posição. Vocês podem perceber que ele tá com um chapéuzinho, porque eu já tinha feito e já tinha deixado para secar, né? Para poder posicionar aí da maneira correta. E agora a gente vai fazer a parte da pintura do rostinho do tigrão. Então ele tem pintadinho aí os olhos, que eu tô utilizando o pinta-bolinhas do pincel. Esse pincel é pincel de fazer unha artística, ele é da Macrylan. Você encontra ele provavelmente em farmácias, né? Aliás, em perfumarias, né? Em grandes perfumarias tem diversos tipos. Ou você pode utilizar a pontinha de uma esteca, o que você tiver aí que seja bem fininho.